Eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã. Hoje, nesse dia, eu vim compartilhar com vocês a minha experiência do novo nascimento, né? O que mudou, o que foi o divisor de águas na minha vida, o que eu notei a diferença do novo nascimento, né? Do nascer do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele fala para Nicodemos, né? Ninguém que não nasce da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E mais para frente, o Senhor Jesus, ele fala o seguinte: ninguém que não nasce, né? Se a pessoa não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Antes ele fala ver o reino de Deus. No versículo seguinte ele fala entrar no reino de Deus. E comigo não foi diferente, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sou do Senhor, eu já nasci na igreja, pregava a palavra do Senhor, mas me faltava algo, me faltava a realidade de tudo aquilo. Eu conhecia a palavra na letra, mas me faltava a realidade. Eu acho que para muitas pessoas, né, a maioria dos cristãos, né, ficam esperando aquela coisa assim, aquela experiência que marca a vida da pessoa, um antes e depois, né? E essa experiência é a experiência do novo nascimento. Então, o que era antes para mim? Comigo antes era isso. Eu pregava a palavra do Senhor, falava do Senhor, cantava ao Senhor, amava ao Senhor, a Deus, mas faltava algo de realidade dentro de mim. Aquela comunhão, sabe? Aquela vontade que eu tinha de ter o Senhor mais perto dentro de mim e junto de mim. Então, quando eu nasci do Espírito, né? A palavra do Senhor, ela fala o seguinte, né? Em Atos ela fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, né? Foi isso que o Senhor Jesus falou para os discípulos. E ele falou o seguinte: eles andaram 3 anos com o Senhor Jesus, sendo ensinados ali, sendo discipulados pelo Senhor Jesus, vivendo junto do Senhor Jesus, aprendendo tudo ali junto com ele, mas eles só tinham um entendimento das coisas terrenas. Até Pedro ali, ele fala, né, quando o Senhor Jesus estava prestes a morrer, o que Pedro falou para o Senhor Jesus? Senhor, né, será este o tempo que tu restaures o reino a Israel? Então ele andava com o Senhor Jesus ali há tanto tempo já, mas ele não tinha um entendimento das coisas espirituais, né? Tanto é que quando ele estava indo para ser morto, o Senhor Jesus falou, né, que ele ia para ser morto. E o que Pedro falou? Pedro falou: não, Senhor, de maneira nenhuma, né, não vá. O que Jesus responde? Arreda de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, né? Mais das coisas dos homens, das coisas da terra. Então, Pedro estava facilmente sendo influenciado ali, porque o pensamento dele estava só nas coisas terrenas, né? Então, quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe um novo nascimento, é algo que muda totalmente você. Você vê o que você não via antes, você ouve o que você não ouvia antes, você sente o que você não sentia antes. A presença de Deus, ela se torna tão real para você todos os dias. A voz do Espírito Santo emanando de dentro de você, quase audivelmente, é algo incrível e impressionante. E eu sentia isso, esse vazio dentro de mim. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, quando esse poder veio sobre mim me enchendo, tudo mudou na minha vida. A sensação do novo nascimento, ela é incrível. Você vê as coisas diferentes, você olha para as pessoas e as pessoas estão diferentes, você se sente diferente, é incrível, você se sente uma nova pessoa de fato. Como um testemunho disso, Saul, quando ele era só um cara normal, né? Ele era um cara normal. Daí, quando ele foi para o profeta, né? O profeta falou assim: olha, você vai passar perto, você vai passar pelo caminho e vai ter um grupo de profetas profetizando, e quando você passar perto deles, o Espírito do Senhor virá sobre você, você profetizará, né? O Espírito do Senhor te transformará num novo homem. Então, é muito claro, né? Antes dos discípulos receberem o Espírito Santo, antes de eles serem enchidos do poder do Espírito Santo,
eles andaram com o Senhor Jesus 3 anos, né? E eles andaram ali sendo doutrinados junto com o Senhor Jesus 3 anos. E logo o Senhor Jesus não falou para ele, vocês vão, tá, já comecem a entregar o evangelho a partir de agora. Não. Ele não falou isso porque eles já conheciam, eles já estavam ali inteirados de tudo, não. O que o Senhor Jesus falou? Esperai em Jerusalém, né, até que se cumpra a promessa, né, do alto sejais revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas. Você vê que só a partir daquele momento que o Senhor Jesus falou, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha passado 40 dias com eles. Imagina, 40 dias Jesus ali ensinando sobre as coisas do reino, e nem assim eles estavam preparados. Quando que eles seriam realmente preparados para serem enviados? Depois que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo, só depois desse momento, né? Quantas vezes, queridos, eu já preguei a palavra do Senhor, fui a lugares a pregar a palavra do Senhor, mas eu mesmo me sentia vazio. Eu conhecia na letra, mas a realidade é outra coisa, é totalmente diferente. Mas não adianta você querer entender a realidade do reino espiritual sem que você se torne alguém espiritual, né? A palavra de Deus fala o quê? Que o homem espiritual ele discerne todas as coisas, né? Por ninguém é discernido. O homem espiritual por ninguém é discernido. Por quê? Porque as coisas de Deus são loucura para as pessoas que não entendem, mas para aquele que nasce de novo, as coisas se tornam tão reais que você de fato é uma nova pessoa. Então só a partir desse momento de serem revestidos de poder que os apóstolos eles puderam de fato exercer o chamado de Deus para a vida deles. E com a gente hoje não é diferente, né? Antes eu ia, orava pelas pessoas, mas eu nem mesmo parece que cria na minha própria oração, né? Eu orava pelas pessoas, era aquela amém, né, meu irmão? Deus te abençoe, tapinha nas costas e vai embora e nada aconteceu. Era só aquilo ali mesmo, né? Ou então ficava pregando a palavra com todo o conhecimento que eu tinha, para tentar talvez ali convencer a pessoa do evangelho, e era assim que eu me sentia, tentando convencer alguém do evangelho, né? Mas o apóstolo Paulo ele fala assim, que a nossa pregação não é com palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Essa tem que ser nossa pregação, meu irmão. Se você não tem vivido isso, meu irmão, é possível, é real e é muito simples. Antes eu orava pelas pessoas e nada acontecia. Mas hoje é totalmente diferente, querido. Depois que você recebe o Espírito Santo, depois que você é revestido do poder de Deus, você ora pelas pessoas, as pessoas são curadas. Você chega perto das pessoas, você sente o que a pessoa está passando. Mesmo sem você nunca ter visto aquela pessoa na tua vida, você sabe o que a pessoa está passando. Irmão, é tão incrível, às vezes a gente a gente tem ido nos hospitais pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho. Às vezes a gente nem precisa perguntar se a pessoa quer aceitar o Senhor Jesus. A pessoa ela já vem, olha, eu fui tocado por isso, eu quero aceitar Jesus na minha vida. E é incrível isso, né? Assim, quando a gente vai, a gente ora pelas pessoas e as pessoas são curadas, né? Dores de cabeça, colunas se alinham, pessoas que vivem com dores na coluna há anos. E ali a pessoa é curada num instante. Pessoas com muito, nesses últimos dias eu tenho visto que muitas pessoas estão indo com sintoma de dengue. A pessoa chega com febre, o corpo dela fica tão quente que você sente ali febre, dores de cabeça, enjoo, tudo aquilo quando você ora, querido. A pessoa é instantaneamente curada e eu tenho podido, experimentado isso na prática. E isso, querido, não é algo reservado para alguns, é reservado para você. Se você deseja no teu coração, você pode viver isso. Você só precisa aprender o caminho para receber esse poder. Hoje, até o meu momento de oração é diferente. Eu não vou mais para orar, para ficar pedindo, para ficar só pedindo, e depois de 3 horas ali fritando na oração, talvez você sinta um pouco da presença de Deus. Não é assim que acontece. Hoje, quando eu entro no meu quarto para ter o meu tempo de intimidade com Deus, eu sinto o poder do Espírito Santo revestindo todo o meu corpo como águas vivas. Eu sinto isso fisicamente, não é algo no meu coração.
eu sinto fisicamente esse poder entrando por dentro do meu corpo e sobre o meu corpo, minhas mãos instantaneamente elas começam a formigar, e eu estou sentindo isso agora, e é tão real isso. E eu sinto esse poder entrando, e ele vem, desce sobre a minha cabeça e se espalha por todo o meu corpo. E eu sinto esse formigamento, às vezes fica tão intenso que eu sinto choques na minha mão, de tão intenso que fica isso, meu corpo fica tão quente às vezes. Quando eu estou debaixo do poder de curar, que o Senhor Jesus também ele fala em Lucas 5,17, se eu não me engano, o poder de Deus vinha sobre o Senhor Jesus, o poder curador vinha sobre ele, e esse poder vem também sobre a gente. Quando eu sinto esse poder curador, meu corpo fica tão quente que parece que eu tô com febre alta. É mais forte do que se eu tivesse com febre alta. É muito quente, mas não é algo que te machuca. É algo maravilhoso, gostoso. É algo tão precioso, querido, que não tem como eu expressar com palavras, né? Tô compartilhando mais ou menos o que eu sinto. Então, quando eu vou para o meu tempo de oração, eu sinto esse poder entrando assim no meu corpo, e daí todo o meu quarto ele começa a ficar elétrico. Eu sinto no ar assim o ambiente mudando. Quando eu chamo Espírito Santo, vem ficar comigo, meu Senhor. Quando eu sinto isso, o poder dele desce sobre o meu corpo. Quando eu peço, a presença dele entra, inunda todo o meu quarto, e aquilo fica elétrico, o ambiente fica elétrico, e eu não consigo pronunciar palavra nenhuma, querido. Eu só consigo orar em línguas, eu só consigo ficar dentro daquela presença maravilhosa, às vezes sem falar nada, só sentindo o amor do Espírito Santo. Uau, eu tô sentindo muito águas vivas sobre mim. Agora, e daí tudo muda, meu irmão, tudo muda, você vira um ser espiritual. Você começa a sentir o espiritual. Por vezes, já perdi as contas de quantas vezes a gente fecha os olhos e de repente você sente como se pessoas estivessem andando ao seu redor. Quando a gente vai na igreja, isso é muito normal na igreja, no momento de adoração. Eu fecho os meus olhos e eu penso que tem um monte de gente andando ao meu redor. De repente, quando eu abro os meus olhos, não tem ninguém. Eu sinto aqueles seres, né? São os anjos do Senhor, eles andando ali junto. Você sente, porque você agora não é mais uma pessoa normal. Você nasceu do Espírito. Você agora é uma pessoa que participa da natureza espiritual de Deus. Entende isso, meu irmão? E é precioso. E eu quero compartilhar isso com você para que você viva isso também. Então, meu irmão, é maravilhoso. E como eu faço para receber isso? Como aconteceu comigo isso? Vamos para a palavra, né? No dia de Pentecostes, eles estavam ali todos orando, unânimes, até o momento que veio um vento impetuoso e encheu todo aquele lugar, e eles ficaram tão cheios do poder de Deus que eles ficaram embriagados com esse poder. Depois daquele momento do Pentecostes, você vendo isso acontecendo de uma maneira diferente, né? Por exemplo, Pedro, aí ele estava pregando para os gentios, e de repente eles foram cheios do Espírito Santo, né? Eu quero ler uma palavra aqui, eu quero me basear nessa parte, porque essa passagem ela é muito clara, não tem como você nem querer interpretar de uma maneira diferente, porque essa passagem ela é muito clara. Então eu quero usar essa passagem. Se você puder abrir sua Bíblia, Atos capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, né? Já eram discípulos, eles já tinham crido. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João, o batismo nas águas, no batismo de arrependimento. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. E eu era batizado em nome de Jesus também.
Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Aleluia! Então, querido, é muito clara essa passagem. Eles já criam no Senhor Jesus, eles já eram discípulos, já tinham sido batizados nas águas, mas eles não ainda tinham experimentado o novo nascimento. Eles não tinham experimentado o poder do Espírito Santo ainda. Você vê ali que Josué, ele foi cheio do espírito de sabedoria porque Moisés lhes impôs as mãos. Amém? Davi, ele foi cheio do Espírito Santo por quê? Porque o profeta Samuel derramou sobre ele o óleo. O profeta Samuel, ele tinha unção, ele era profeta, então ele derramou o óleo sobre Davi. Até com Jesus Cristo, querido, até com Jesus Cristo, porque João, ele era ungido desde o ventre materno. Ele já, se você ler, fala que João Batista, ele nasceu ungido. Ele já nasceu no espírito e no poder de Elias. Então ele já carregava isso com ele desde o novo nascimento, desde quando ele nasceu. Então, quando ele estava ali, o Espírito Santo, né, quando Jesus estava perto dele, né, no batismo nas águas, veio tudo junto. O Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea, mas João Batista estava ali junto. Amém? A gente vê claramente aqui, né? Quando o apóstolo Paulo ele impôs as mãos sobre esses homens, eles foram cheios do Espírito Santo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Seu filho, Paulo fala, né? Timóteo, meu querido. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6. Paulo falando para o seu filho Timóteo: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, a maneira bíblica que você recebe hoje o batismo com o Espírito Santo, ou o poder de Deus, ou no caso de Timóteo, os dons, né? O dom que ele recebeu foi através da imposição de mãos de alguém que já tem. Até o próprio Paulo, né, ele teve uma experiência incrível com o Senhor Jesus, meu irmão. Ele viu Jesus ali, né, numa luz, e foi incrível a experiência. Mas mesmo assim, Ananias teve que ir lá e impor as mãos sobre ele, não só para que ele fosse curado da cegueira, mas para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Leia essa passagem novamente que você vai ver. Então, o padrão de Deus para você receber é a imposição de mãos. E comigo não foi diferente. Quando eu recebi a imposição de mãos de alguém que carregava esse poder, de alguém que já era cheio do Espírito Santo, a minha vida mudou completamente. Todas essas experiências que eu te contei passaram a ser reais, uma a uma. Hoje eu sinto o poder de Deus ele fluindo dentro de mim como águas vivas, e isso é incrível. Eu quero que você viva isso, querido. Então, como você recebe isso? Os dons espirituais você recebe dessa maneira, tudo você recebe através da imposição de mãos. Tudo que é espiritual você recebe através da imposição de mãos. Pode acontecer de outra forma? Pode, né? O Senhor, ele é Deus, ele é soberano sobre todas as situações, mas a maneira mais fácil, né? Ao invés de você ficar subindo o monte, descendo o monte, buscando, orando, jejuando, tudo isso é maravilhoso, mas cada uma coisa dessa tem um propósito, né? Então, a maneira mais fácil, mais simples de você ser cheio disso, querido, de você experimentar isso, é indo até uma pessoa que já recebeu. Então, como que acontece? Essa pessoa, ela precisa também estar ali naquele momento carregada com o poder do Espírito Santo, porque é o poder de Deus, né? O apóstolo Paulo fala, a excelência, né, de tudo não é nossa, né? Porque aprove a Deus a derramar esse maravilhoso poder, o Espírito Santo, isso em vasos de barro. Então nós somos apenas vasos. A excelência não é nossa, não é o tanto que eu sei, não é o tanto que eu li a Bíblia, o tanto de entendimento que eu tenho. Quando eu tinha só conhecimento, meu irmão, eu conhecia muito desde criança, eu leio a Bíblia, nada acontecia. Mas a partir do momento que o poder de Deus veio sobre mim, tudo passou a ser real. A pessoa que vai ministrar isso sobre a sua vida, ela precisa também estar cheia do poder de Deus. Ela não precisa somente já ter recebido, mas ela precisa estar cheia do poder de Deus. E esse poder, ele não vem sobre você num dia que você está lá na sua casa, de repente o poder vem sobre você, ou quando só você está na igreja e de repente você sente, né, o poder de Deus. Você geralmente sente na igreja, mas existe uma maneira de você
trazer esse poder sobre você, né? O Senhor Jesus, ele fez isso quando ele foi, né? Ele sempre fazia isso, mas quando ele foi curar aquele surdo e mudo, né? Ele fez isso. O Senhor Jesus, ele colocou os dedos no ouvido dele e daí, né? Cuspiu na língua dele e daí ele rendeu seu coração, né? Fala que ele olhou para o céu e ele inspirou, né? Esse poder, ele vem sobre você quando você faz isso, quando você rende o seu coração e daí o poder de Deus, ele desce sobre você. Então você vai até uma pessoa, um culto, uma pessoa que você vê que as manifestações acontecem através da vida dela, que as curas acontecem, que os sinais acontecem, que pessoas são batizadas com o Espírito Santo, né? Através da vida daquele irmão. Então você pede, né, para o Senhor, o Espírito Santo fala: Espírito Santo, me enche, eu quero ser cheio do teu Espírito, né? Eu quero ser cheio. Daí então você vai até aquele homem, aquela mulher de Deus, e você pede para aquela pessoa impor as mãos sobre você. Não precisa ser na cabeça necessariamente, né? A Bíblia não fala isso, mas impor as mãos sobre você, né? Porque a partir do momento que a pessoa impõe as mãos sobre você, existe uma conexão entre o poder que está sobre aquela pessoa e você. Igual aconteceu com o Senhor Jesus e a mulher do fluxo de sangue, né? Quando ela tocou, resbalou ali, né, na veste de Jesus, o Senhor Jesus falou que: opa, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Então o poder que estava sobre Jesus foi para aquela mulher e executou a cura, né? Da mesma forma o apóstolo Paulo, por que ele impôs as mãos? Porque o poder que estava sobre ele passou para aquelas pessoas, os discípulos, e eles foram cheios do Espírito Santo. Não basta só a pessoa ter já recebido o batismo com o Espírito Santo, mas ela precisa estar cheia desse poder, né? Porque a palavra fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo desce, sempre vem acompanhado do poder. Então, é isso, querido irmão, é isso. Você precisa ir até uma pessoa que carrega esse poder e você peça para essa pessoa orar por você, né? Isso aconteceu comigo, né? De receber essa imposição de mãos e de ser cheio do Espírito Santo. A partir desse momento, eu comecei a buscar isso, a como ser cheio desse poder. Talvez você já até tenha recebido, você já ora em línguas, você já recebeu esse poder, você já sentiu essas águas vivas no seu corpo, você já sente esse formigamento, esse choque nas suas mãos, no seu corpo, mas você sente isso esporadicamente, né? Para você, meu irmão, eu quero dizer uma coisa: você não precisa, você que é apaixonado por Deus, você que é apaixonado pelas manifestações do Espírito Santo, você não precisa ficar mendigando isso, ou esperando de domingo em domingo, ou então apenas quando o homem de Deus vem, ou na hora do louvor. Não, meu irmão, você pode experimentar isso todos os dias da sua vida. Eu experimento isso todo dia. Quando eu vou para o meu quarto orar, eu rendo o meu coração e o poder do Espírito Santo desce sobre mim e eu sou cheio desse poder a todo tempo. Esse poder, ele desce sobre mim como águas vivas, ele desce uma vez e é muito simples. Você só precisa aprender essa posição no seu espírito. Então, quando você deseja, esse poder vem sobre você e todo o ambiente começa a mudar. O ambiente fica elétrico, o ambiente muda. Você fica em outro ambiente. Parece que o quarto não é mais o seu quarto. Daí então, mano, quando você sente isso, a voz do Espírito Santo, ela se torna tão real às vezes para você. E é incrível, muda toda a sua vida. E é simples demais, irmão. Não fique batendo cabeça, buscando de formas que não é na Bíblia, né? Veja na Bíblia, né? Eu vou deixar as passagens para você. Veja na Bíblia, veja os padrões, né? E é maravilhoso, né? Então é isso que eu queria compartilhar com você, é isso que eu queria deixar aí para poder fortalecer a tua fé, fortalecer você, a você ser usado por Deus, não somente você receber isso, mas como, né? Porque às vezes a pessoa recebe ali o Espírito Santo, ela já sentiu tudo isso, né? Eu já ouvi pessoas falando assim: não, irmão, mas eu já recebi isso aí para mim, né? E aí daí a pessoa, né? A vida continuou talvez ali a mesma. Por quê, querido? Porque você não entendeu, às vezes, o propósito, o porquê você foi cheio, né? Como usar aquilo que você recebeu. É a mesma coisa que uma pessoa, ela recebeu um avião, por exemplo. Se eu receber um avião para mim não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque aquele avião ali, para mim, eu não sei usar, eu não entendo aquilo ali, então, para mim, não vai fazer muita diferença. Da mesma forma são as coisas espirituais, né?
A gente hoje, né, a igreja está muito acostumada, muito acomodada, achando que tudo é Deus, né? Deus é que faz sozinho, tudo é Deus, né? O profeta lá, né, Isaías tava lá, daí, né, tipo, viu os ossos secos e Deus falou o que para ele? Não, pode deixar que eu vou resolver tudo. Não, Deus falou para ele, filho do homem, né, abra tua boca e profetiza, né, da mesma forma, né, o Senhor chegou, deu todo o poder e autoridade para Moisés. Aí Moisés chega lá na beira do Mar Vermelho, né, e fica clamando a Deus, e Deus falou, ai querido, eu já dei para você, né, vai, toca no mar, faz acontecer, né? Então você vê isso acontecendo, o Senhor Jesus fala, ide curar os enfermos, então nós temos que fazer isso. Então não espere, meu irmão, não espere, você precisa aprender como funciona. Se você receber um dom de Deus, um dom de curar, um dom de profetizar, você tem que aprender como esse dom funciona, como ativar esse dom, como ativar depois que você recebe essa ativação no seu espírito, depois que você nasce de novo, você recebeu algo poderoso, querido. Você recebeu o poder do próprio Deus, o poder criador de Deus e ativa dentro de você. Agora você não é só aquela vez ou naquele culto que você sente, não, e nem é apenas só para você sentir. É gostoso sentir, é maravilhoso, mas tem um propósito, né? Quando você aprende a invocar esse poder, o poder do Espírito Santo sobre você, meu irmão, curas e milagres acontecem. Você se torna muito sensível ao mundo espiritual, todo mundo, querido. Você tem que aprender a como fazer, você tem que aprender a usar os dons que Deus te deu. Então corra atrás de aprender isso, né? Igual nós recebemos o dom de curar. E como esse dom funciona, né? Como orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas, como tudo isso acontece, né? Se eu fosse explicar tudo em vídeo ia ficar muito grande. Tem um outro vídeo nosso que a gente explica só sobre cura, mas existem muitas outras coisas além da cura, né? Então se você já recebeu isso, querido, não menospreze, né? Você precisa, não ache que você recebeu foi só uma experiência que aconteceu com você, não. Entenda que você recebeu o poder de Deus sobre a sua vida e corra, né, atrás de aprender de como funciona, de como executar, de como ministrar esse poder, de como acessar esse poder, de como invocar esse poder sobre você e como ministrar esse poder para as vidas, como ministrar isso que você recebeu, ministrar a cura, ministrar o batismo com o Espírito Santo, você ministrar coisas que o Senhor vai falar no teu coração através desse poder. Amém, querido? Então era isso que eu tinha para compartilhar com você, tá bom? Se eu pudesse ser um pouquinho mais útil na sua vida, se talvez meu irmão ficou com dúvida ou deseja receber isso, né? E se a gente pudesse ser útil um pouquinho na sua vida, né? A gente é só um vaso de barro pós-cinza, mas se a gente pudesse ser um pouquinho útil na sua vida, se você tiver com dúvida, nós vamos deixar o nosso contato, tá certo? Um grande abraço, que o Senhor te ilumine, que a paz do Espírito Santo seja sobre você, o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida e você seja transformado num novo homem, assim como eu fui transformado e hoje eu vivo isso de glória em glória. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.